Queda na produção de ovos. Nessa época do ano é muito comum que haja uma diminuição da produção de ovos aí da sua criação. Muita gente vem relatando e comentando em nossos vídeos como podemos evitar ou amenizar esse problema. Então no vídeo de hoje eu vou trazer algumas dicas e estratégias para você resolver esse problema aí na sua criação. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Jonathan Gonçalves, engenheiro agrônomo. Esse aqui é o mascote do nosso canal, o Pipoquinha, em mais um vídeo sobre criação aqui no Recanto do Bambu. Como eu já disse no início, nós vamos falar sobre a queda na produção de ovos. Primeiramente, devemos observar o motivo, por que isso está acontecendo. Se é algum motivo interno, como a alimentação inadequada, o estresse das aves, tem alguma doença atacando as suas aves, tudo isso pode interferir diretamente na produção. Então, pessoal, é de extrema importância que você fique atento aos sinais. Eu gosto sempre de fazer a visita do nosso galinheiro aqui, das nossas aves, no período noturno. O período noturno é excelente por quê? Porque elas estão ali, ó, deixa eu pôr o pipoquinha no chão. Porque à noite elas estão empoleiradas, tá? Estão mais calmas, mais quietas, e você consegue observar se está saindo aquele corrimento, se elas estão mais ouriçadas, se elas estão amuadas. Às vezes a galinha ela não empoleira, por quê? Porque ela está doente. Você consegue observar tudo isso dentro do galinheiro à noite. E aí sim, com base nos sintomas, com base no problema que ela está passando, você vai então fazer o tratamento adequado para recuperar a saúde dessa ave e aí sim ela voltar a ter uma produtividade boa. Eu tenho diversos vídeos aqui no canal onde eu ensino alguns tratamentos para algumas doenças. São métodos que a gente consultou um veterinário, infelizmente nem todo mundo tem condições ou conhece um veterinário especializado em aves. Então, pessoal, eu estou aqui para ajudar a vocês que não têm acesso. Primeiramente, você vai observar se é algum fator interno. Doença, alimentação inadequada, estresse das aves, o que vem acontecendo aí na área de galinheiro, tem algum predador assustando as suas aves, tudo isso vai influenciar diretamente na produção. Não tem nada disso acontecendo, então a gente vai entrar no quê? No principal motivo que está acontecendo agora, que eu estou tendo uma grande diminuição aqui de produção e a gente vai começar então a manejar a fazer algumas coisas, algumas adaptações para evitar essa diminuição de postura das nossas aves. Bom pessoal, tem tudo a ver então com a época do ano. Nessa época do ano que a gente está agora, de junho, julho, agosto, nós temos uma menor incidência de luz e uma temperatura mais baixa. Toda a natureza, como um todo, sejam as plantas, sejam os animais, os répteis, entram num estado de metabolismo mais lento, de uma menor atividade biológica. E isso é natural. Isso faz com que tanto as plantas parem de crescer, quanto as aves param de produzir tantos ovos, elas fariam numa outra época do ano. Então a gente vai fazer o quê? A gente vai trazer algumas dicas para você aplicar aí na sua criação. Eu tenho um outro vídeo que eu fiz aqui no nosso canal, onde eu falo sobre o manejo das aves no inverno, para evitar as doenças. Essa daqui é a nossa Isa Brown. O foco então desse outro vídeo é para manter a saúde das aves, porque nessa época, além da baixa produção, elas também ficam mais propícias a algumas doenças por conta do seu sistema imunológico que fica mais fragilizado. Então esses manejos que eu vou trazer aqui hoje são praticamente os mesmos daquele vídeo que eu estou deixando o card aqui em cima. Você que ainda não assistiu, vai lá depois e assiste, tá? São praticamente os mesmos cuidados para você manter a produção de ovos e também cuidar da saúde das suas aves para evitar o quê? Para evitar algumas doenças. Vamos então às dicas para manter a produção aí a todo vapor. Bom, a primeira dica é muito importante para diminuir esse impacto. São os cuidados com o quê? Com a infraestrutura, que é onde a ave costuma dormir ou até mesmo passar o dia quando você cria ela num sistema fechado. Você precisa utilizar o quê? Contrapiso, caso você tenha condições e caso seja aí uma grande produção, que você tenha várias aves. Contrapiso é muito utilizado quando você faz aquele sistema fechado. Ele vai fazer o quê? Ele vai ajudar a ter um isolamento térmico melhor do solo para suas aves. Alguns pequenos criadores, como é o nosso caso aqui, fica meio inviável. Então você deve trabalhar melhor no manejo da cama do galinheiro. Você vai utilizar uma cama, nessa época do ano, uma cama mais grossa, que é essencial para melhorar então esse isolamento térmico entre a parte externa, entre o solo e as suas aves. Outra dica muito importante é mantermos essas aves aquecidas, dentro da temperatura ideal para elas, que vai mais ou menos de 18 graus a 25 graus. E como que você pode fazer isso? Existem algumas maneiras. A primeira maneira mais simples é você utilizar aqui, ó, essas lâmpadas de cerâmica,
elas não emitem luz, apenas calor, e vai ajudar bastante. Essa daqui é a mesma lâmpada utilizada para pintainhas, quando eles estão lá, acabaram de nascer, e também aquela lâmpada que você utiliza para réptil. Essa daqui, no caso, era do meu irmão, quando ele tinha uma tartaruga. E os répteis, mais ainda, eles precisam desse sistema de aquecimento no inverno. Vou mandar um pouco por aqui. Outro sistema que você pode utilizar para fazer o aquecimento aí do seu galinheiro durante esse período é utilizar aqueles latões de óleo usados, sabe? Aqueles latão de 200 litros, tambor. Você vai fazer o quê? Você vai colocar ele aí próximo da onde as suas aves estão dormindo. Geralmente esse aquecimento ele é utilizado no período da noite, vai depender muito da sua região. E você vai colocar lenha e vai deixar ele queimando durante toda a noite, claro, tomando os devidos cuidados, as devidas precauções. Para quê? Para não pegar numa árvore que está em cima. Você tem que deixar só o tambor com nada ao redor, próximo ali das suas aves. E também ajuda a manter esse sistema de aquecimento. Além desses sistemas de aquecimento, você precisa fazer o quê? Evitar as correntes de ar. Você pode utilizar algumas lonas ou outras coisas que você tiver aí. Para quem é criador profissional e vive desse fim e tem condições, tem as chamadas cortinas, que você vai encontrar em diversas espessuras. Aí você vai utilizar, dependendo da sua região, qual é a temperatura que faz aí. Tem lugar, pessoal, que faz tanto frio na madrugada que você precisa utilizar, inclusive, 2 cortinas desse modelo aí que você vai estar adquirindo. Outra dica importante está relacionada diretamente à nutrição, à alimentação das suas aves. Ó, a gente está aqui para falar para vocês o quê? Nessa época, pessoal, as aves, pelo frio, elas focam então a energia para manter o aquecimento do seu corpo. E elas vão desviar então a energia que seria para a produção de ovos para manter o seu corpo aquecido. Olha lá. Estão comendo aqui. O que você vai fazer então? Você vai fornecer mais energia para sua ave. 2 maneiras: aumentar a quantidade de ração em 5%, por exemplo, se você dava 100 gramas por ave durante o dia, você vai dar 105 gramas. Também, pessoal, tem uma outra forma: você vai acrescentar óleo vegetal à ração. Quanto? De 1 a 2%. É bem pouco. Por quê? Porque o óleo vegetal ele vai fornecer uma quantidade calórica muito mais alta para suas aves e vai ajudar então a contribuir nesse processo. Uma outra dica, e a nossa última dica, para vocês aumentarem a produção de ovos nessa época do ano. Você lembra que lá atrás eu falei que os dias são mais curtos? Então o que você precisa melhorar? A iluminação. Você vai fornecer então uma iluminação artificial para suas aves. Como que você pode fazer isso? Aqui, ó, é a nossa área de galinhas. O que a gente vai fazer aqui? Eu ainda não tenho e eu vou implantar isso daí agora. A gente vai colocar aqui, ó, nos cantos, próximas às aves, nós vamos colocar então um sistema de iluminação artificial. Qualquer tipo de iluminação que você tiver aí. Para quê? Para dar essa impressão para elas de que os dias têm a mesma quantidade de horas, tanto no inverno quanto no verão. Você vai ver quanto tempo dá de diferença de um dia do inverno para um dia no verão, e você vai manter então esses refletores, essa iluminação artificial ligada até com que dê essa quantidade certa. Isso daí com certeza vai ajudar também a manter a produção, ou pelo menos amenizar esse prejuízo. Mas eu tenho certeza, se você fizer todas essas dicas juntas, esse manejo correto, você vai com certeza manter a produção e não vai ter prejuízo. Você que vive disso não vai ter prejuízo nessas épocas mais frias do ano com a sua criação de aves. Pessoal, o nosso galinheiro aqui é apenas o local onde elas dormem. Não é um local onde elas ficam durante o dia. O nosso sistema é um sistema semi-aberto, tá? Que eu cerquei aqui uma área aqui da minha chácara. Ó, eu coloquei tela. Para quê? Para elas não irem lá e revirarem o meu pomar. Eu colocava matéria seca no pé das plantas ali, nossa, elas faziam um regaço. Aí então eu cerquei esse pedaço, que é um pedaço consideravelmente grande, tem aproximadamente 500 metros quadrados de área útil. Para a quantidade de aves que eu tenho, tá até sobrando. Aí o que eu fiz? Eu fiz esse galinheirinho aqui apenas para elas dormirem. E a gente vai estar fazendo então a limpeza deles agora. Eu não vou falar sobre as etapas da limpeza porque eu já tenho vídeo onde eu mostro o que eu faço. Vou deixar o card aqui em cima, depois você vai lá e assiste, eu falo tudo que eu utilizo. Mas eu vou deixar filmando aqui então só para vocês verem como que eu faço, tá? Bom, e a gente está aqui no nosso ninho e dá para ver que a produção aqui está a todo vapor. A gente tem alguns ovinhos de garnizé, essa daqui é da tiquilira,
que é uma garnizé bem pequena, e os ovos das nossas Isa Brown. Produção a todo vapor. Esse daqui são ovos de hoje apenas. Ontem eu já vim aqui, já peguei. Então, pessoal, todas essas dicas que a gente está colocando em ação tá dando resultado. Faz aí na sua casa, faz na sua criação, que eu garanto para vocês que vai ajudar. Bom, pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje. Se você não é inscrito aqui no nosso canal, não deixe de se inscrever. Ative também o sino das notificações para receber novos vídeos. Tem outras coisas que você faz aí para ajudar a aumentar a produtividade nessa época? Deixa nos comentários aqui embaixo. Comenta também de qual lugar do Brasil você está assistindo, ou do mundo, né? O nosso vídeo. Compartilhe com outras pessoas. Deixa aquele like. Muito obrigado por assistir. Até o próximo vídeo. Abraço.